A partir de agora nós estamos juntos aí com vocês para falar um pouco hoje sobre o sábio pregador. A partir de agora, vocês que estão comigo na TV Notícia do Povo, nós vamos estar transmitindo algo relacionado a alguns temas. E hoje o tema dessa noite, nós vamos falar sobre o pregador, o sábio pregador. É orientações práticas para auxiliares, para todos aqueles que exercem o seu ministério de pregação. E eu quero acompanhar nesse momento com vocês que estão com a gente, o que nós vamos falar hoje sobre o sábio pregador. E eu queria que você que está do outro lado comigo nesse momento compartilhasse para mim a nossa live agora, nesse momento que nós estamos fazendo diretamente da cidade de Candeias, Bahia. Nós estamos aqui e graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido de nós estarmos juntos para fazer mais uma vez o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para todos vocês dos grupos de WhatsApp, principalmente o grupo de WhatsApp TV Notícia do Povo aqui na cidade de Candeias, pelas audiências que vocês têm nos dado. Isso é muito importante para mim e para a sociedade e para todo o povo que sempre compartilha. E eu preciso que você, neste momento, compartilhe comigo essa live, para que eu possa aqui do outro lado, certo? Compartilhar com vocês também, com os amigos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma de você ministrar a palavra de Deus, certo? Nós temos hoje aqui um livro que traz a experiência do escritor Adailto Acione, que é um dos nossos professores, é um pastor, é um religioso, alguém que protesta a fé. E nós estamos aqui neste momento para também falar um pouco sobre a sabedoria de um bom palestrante. Escolhemos o tema, o sábio pregador, porque precisamos e entendemos que quando o homem se disponibiliza a pregar a palavra de Deus, se disponibiliza a configurar a mensagem do Senhor, ele precisa realmente ter um pouco de sabedoria para poder anunciar o reino de Deus, que é mais importante hoje nas nossas vidas, anunciar o reino de Deus. Mas nós precisamos ter algumas mudanças na nossa trajetória. Que trajetória é essa? Que é de anunciar o evangelho e a palavra de Deus, certo? Eu vou pedir para o nosso cenoplasta nesse momento aí, que está nos assistindo, ligar esse televisor aí, por favor, que eu vou transmitir também ao vivo agora pela televisão, certo? Para que as pessoas possam participar com a gente através do sistema. E graças a Deus já está chegando algumas pessoas aqui na nossa tela para assistir com a gente a nossa programação aqui da TV Notícia do Povo. Hoje nós estamos transmitindo esse programa através da cidade de Candeias, Bahia. Candeias, que fica localizada bem próximo a Salvador, a 40 quilômetros. Você está bem próximo a Candeias. E nós vamos transmitir hoje uma palavra. E eu quero que você que está do outro lado comigo acompanhe essa palavra e você fique ciente do bom sábio pregador. O que é que nós precisamos para pregar a palavra de Deus? O que é que nós precisamos para transmitir a palavra de Deus? O que é que nós precisamos para levar a palavra de Deus para as pessoas que estão bem próximas da gente? O que é que nós precisamos para anunciar às pessoas um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que traz para nós renúncia, salvação, um evangelho que traz para nós esperança, um evangelho que traz para nós motivação para a gente estarmos adorando e o glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, nós precisamos que os pregadores, principalmente aqueles que se titula pregadores, saiba como deve transmitir a palavra do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E tem muitos assuntos que nós precisamos hoje trazer para vocês, que é as questões de definição.
o sábio pregador precisa definir a sua mensagem. É hora, a gente está tentando passar para você que nós precisamos esclarecer o que você vai pregar. Se você vai falar sobre um tema e que esse tema vai falar sobre salvação, você tem que ordenar o seu texto, você tem que programar o seu texto e diante desse texto você tem que compartilhar ele e nessa compartilhação você deve agregar dentro do seu texto, certo? O que você vai transmitir para a sua plateia, que é necessário que você entenda isso. O que é que sua plateia vai querer ouvir e participar de você? É claro que para isso nós precisamos estar dentro de um estudo bíblico, dentro de uma informação bíblica, para a gente poder agregar o fator do tema. E qual seria o objetivo do tema? Primeiro, você tem que relacionar a mensagem. Não se pode nós estarmos em todos os lugares pregando em todos os lugares. É claro que cada evento, seja ele pentecostal, não pentecostal, religioso, não religioso, seja ele para empresa, palestras, eventos, você tem que saber qual o tipo de tema e qual o tipo de mensagem que você vai levar. E para isso, você tem que estudar e ter conhecimento do que você vai anunciar para aqueles que vão estar ouvindo você. Se você realmente quer que o seu texto, quer que o seu tema seja publicado, anunciado e propagado, para que você não se perca durante a dimensão da sua mensagem. O mais importante da mensagem é você criar ela, organizá-la. Quando você organiza a sua mensagem, quando você organiza o seu texto, quando você organiza a forma como você vai ministrar, palestrar, isso fica de forma bem esclarecedora para os seus ouvintes. É onde você tem que ter o aspecto e trazer algumas características da sua mensagem. Então nós estamos falando que o primeiro tópico, você precisa ordenar a sua mensagem. Mas para ordenar a sua mensagem, você precisa ter conhecimento do tema que você vai pregar. Então nós vamos definir hoje aqui, eu trouxe até um esboço aqui dentro do livro, as definições de homenêutica, de maneira que algum tal estude dará inspiração, mas a gente sabe que a homilética é apenas colocar os pensamentos e inspirado por ele em obras, naquilo que vai facilitar o sermão que a gente vamos transmitir. Todos nós sabemos que a homenêutica é só você estudar, ter uma análise daquilo que você vai falar, para você ter direção daquilo que você vai ministrar. E quem vai lhe dar, dentro do contexto bíblico, a inspiração para você contextuar melhor diante de uma plateia, você sabe que é o Espírito Santo de Deus. O homem em si, ele vai produzir simplesmente aquilo que ele estudou, mas a realidade de revelar e de transmitir uma mensagem que seja ela fervorosa, seja ela baixa, seja ela calma, isso depende da sua plateia. É bom lembrar, eu quero mandar um abraço para Rita de Cássia, que está nos assistindo, para nosso amigo Josué Araújo, lá de Dias Dávila. Josué Araújo, cantor Josué Araújo, que também está nos assistindo nesse momento. Quero que você, se possível, compartilhe, porque hoje nós estamos falando aqui sobre a forma de você introduzir a mensagem com o tema O Sábio Pregador. Existem muitas pessoas que se preocupam muito com a mensagem gritada. Eu acho interessante que a mensagem ela seja alta, mas a gente tem que se preocupar que a mensagem ela tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Quando ela tem início, meio e fim, significa dizer que o fim você não vai começar como início na lentidão, porque o fim você já está dando os agradecimentos. No meio, você vai estar comportando a velocidade do que você fala dentro da sua oratória, que é necessário você entender isso. E o termo relacionado à homenêutica, é claro, deixar bom para você, para que vocês entendam, a oratória é uma arte de falar em público, é uma forma de você se expressar, delicando a clareza e a alternativa sobre aquilo que é natural.
a oratória, a forma de você expressar para o seu público. Lembrando para você que a gente sabe que existe palestrantes, pregadores, ensinadores, que às vezes ele quer ser tão rápido na mensagem, quer ser tão rápido no texto, e ele não consegue no final e no meio continuar com o mesmo talento de voz, com o mesmo talento de garganta, com a mesma expressão como ele chegou logo no início. Sabe por quê? Porque ele não teve técnica de aguentar, suportar o momento, o horário e continuar dando a sua ênfase da sua mensagem. Geralmente as pessoas pensam que o falar alto, o gritar, certo? Isso está envolvendo uma mensagem que está sendo abrilhantada. Nem sempre. Uma mensagem abrilhantada, ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter base em alguns assuntos que você está transmitindo para o seu público. E eu hoje estou me referindo mais ao público cristão, porque nós vivemos isso e evidenciamos isso quase todos os dias, quase todas as noites nos cultos, aonde a gente percebe que quando é dado a oportunidade aos pregadores, e que eles começam de forma forte e acaba no final da história bebendo mais água, e a mensagem não vai mais sendo contextuada como estava sendo no início, porque ele cansa, a garganta fica logo rouca, as cordas vocálicas ficam obstruídas de uma certa forma, arranhando, e ele não consegue ter mais aquele fôlego para transmitir aquela mensagem. Então a gente tem que entender e temos que aprender que a oratória é simplesmente uma arte de falar em público. Todo pregador, todo palestrante, ele tem que ter a oratória daquilo que ele vai falar. E é uma arte. Eu sempre costumo dizer que pregar é um dom, certo? Pregar é um dom. A arte, ela vem de nós mesmos. Mas quem faz a gente ser aquilo que nós precisamos ser para a glória de Deus é Deus. Então, pregar é uma arte, mas o dom vem de Deus. Você pode pregar. Então, a oratória, ela não é nada mais e nada menos do que a forma de você se expressar em público. A gente sabe que existem pessoas que são tímidas. Nós sabemos que existem pessoas que não têm uma apresentação de palco. Eu não estou falando de beleza. Geralmente, quando a gente fala de apresentação de palco, as pessoas pensam logo que tem que se arrumar bem, que tem que se vestir bem, que tem que estar todo maquiado ou toda maquiada. Isso tudo é bom. A apresentação de palco é quando você faz uma interpretação de um texto e você leva aquele texto, a realidade para o seu público. Você leva a realidade para o seu público e a partir dali você conduz aquele público que está esperando de você uma mensagem, um texto. A gente vê e percebe que muitos pregadores que hoje aí estão, eles têm o seu momento de falar baixo, momento de falar alto, momento de gritar, dentro da ênfase do contexto. E o escritor Adailton Acione, ele teve bastante prazer de realizar dentro das suas escrituras, do seu livro, e trazendo a informação para nós que somos pregadores, ministradores, oradores. Ele trouxe algumas questões que ficou muito importante. Falar solenemente se a cena for solene. Falar alegremente se a cena for alegre. Falar triste se a cena for triste. Assim por diante, chamamos a atenção e educamos a nossa mente. Se você tem um texto, que aquele momento, aquele texto, ele vai ser um texto de solenidade, fúnebre, você não vai estar lá gritando. Primeiro porque as pessoas que já estão lá, já estão sofrendo muito ainda, devido ter perdido alguém do seu parente que já foi embora, que faleceu. Já imaginou você estar dando um sermão? Então aquele momento ali, para você que vai palestrar, que vai ministrar, que vai celebrar um culto fúnebre, você tem que trazer alguns textos, que esses textos seja conveniente à tranquilidade, a não deixar as pessoas ansiosas, um texto que vai dar certo, que isso na vida passa, que é um acontecimento. Então você tem que aprender muito isso para que você possa transmitir dentro dessa solenidade aquilo que for. Se for um texto para que você transmita a alegria, é claro que você tem que trazer um ênfase para o seu auditório.
se é algo que você está falando de uma esperança, algo que está vindo aí, que vai acontecer, então você tem que vibrar. Mas vibrar dentro daquele conhecimento que você possa transmitir para os seus. Então, você tem que saber isso. Sabe por que algumas pessoas falam mal? Simplesmente por não organizar aquilo que ele, na verdade, queria transmitir. Ou seja, você sabe por que algumas pessoas não produzem aquilo que eles estão falando? Porque realmente não soube organizar o tema, o texto e a argumentação do que vai falar. Até que ele fez bem, mas no momento que ele se emocionou, ele tirou toda a oratória, toda a introdução e começou a falar da forma como ele estava querendo falar. Sabe por que algumas pessoas falam isso? Por não ter esse conhecimento. Quem comunica deve sentir e dizer o sentido daquilo que ele está falando. O impacto será melhor para aqueles que vão estar ouvindo. Principalmente quem são comunicadores, principalmente quem são palestrantes, principalmente quem são pregadores do Evangelho. Você tem que ter um impacto e ser capaz de convencer aquela pessoa que aquilo que você está transmitindo é algo verídico. É claro que o que você está fazendo é algo verídico, mas eu quero lhe introduzir que você tem que trazer aquilo com mais ênfase. Se você vai falar, ele morreu morte de cruz, pronto. Você vai dizer, por que a morte veio? A cruz. Por que ele morreu de cruz? Aí você vai explicar o que é a cruz, por que a morte veio, por que aquele acontecimento passou naquele momento. Então você tem que trazer convicção para aqueles seus ouvintes, aquelas pessoas que estão lhe assistindo. Eloquência, onde muitas pessoas não sabem, é um talento natural de falar. Tem pessoas que são comunicativas, tem pessoas que comovem e são comoventes no falar, no se expressar. Aí a palavra é dada daquele, ele é muito eloquente no que fala, ele é muito eloquente no que anuncia. Então as pessoas que são eloquentes, eles têm mais um convertimento de fala e um convertimento mais daquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque a partir dali ele se torna filósofo, ele se torna matemático, ele se torna eloquente naquilo que ele está produzindo de texto. E o mais importante é a gente saber que quando nós estamos em um tribunal, quando nós estamos em uma tribuna, quando nós estamos diante de um juiz, quando nós estamos diante de um desembargador, quando nós estamos diante de alguém que conhece de leis, nós precisamos estar voltado ao conhecimento das leis. Porque ali não vai se falar, tu entrou, tu saiu, tu foi, tu deixou de ir. Não vai entrar nada disso. Vai entrar muito código, vai entrar muita defesa. Então você tem que estar preparado para proporcionar aqueles que vão estar ali naquele momento. Então, um cidadão, que seja ele advogado, juiz, desembargador, professor, palestrante, pregador, tem que ter convicção e ter conhecimento do que vai estar falando. Imagine você estar falando diante de um tribunal onde só tem juízes, advogados e desembargadores. E você não conhece nada de lei, nada de texto nenhum, não sabe nem por onde você vai. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar envergonhado e vai receber muitas críticas por não trazer ou por não falar o que na verdade você não estudou. Então a eloquência, ela é muito importante para todos. Eu acho que todo palestrante, todos os advogados, todos os desembargadores, todos juízes, mestres, tem que ter a eloquência no conhecimento. É por isso que muitos crescem, é por isso que muitos se dão de bem, é por isso que a gente gosta de ouvir palestrante tal, um advogado tal. Sempre no meio tem um que se destaca. A verdade toda é essa. Nesse destaque, a gente pode perceber que a eloquência é muito maior da gente ouvir alguém que tem um conhecimento, alguém que tem algo para nos dar. Isso não quer dizer que a gente vai criticar ou vai ignorar aqueles que ainda estão crescendo ou que não têm ainda esse tipo de eloquência. Isso aqui, basicamente, o que eu estou falando para todos vocês que estão me assistindo agora em todo o Brasil, e principalmente em algumas cidades aqui do estado da Bahia, é que você entenda que você tem que ser realmente uma pessoa eloquente. Você tem que ter uma introdução específica daquilo que você está falando para que as pessoas possam se convencer que realmente você tem um conhecimento e você está transmitindo algo que é específico dentro daquele assunto. Como hoje estou tratando de assunto bíblico com o tema
o sábio pregador, eu quero lembrar de uma passagem bíblica de um certo personagem chamado Moisés. Quando foi chamado por Deus, ele, naquele momento, reconheceu que não era eloquente. Ele não era eloquente. Ele sentia a sua língua pesada. A sua língua pesada. Mas Isaías, quando foi chamado para o ministério profético, teve a sua língua tocada com brasa, viva no altar de Deus. Ambos se tornaram grandes líderes, respeitado e profeta do grande Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes as pessoas ignoram quando Deus chama e aí ignora a questão do conhecimento. Tem pessoas que dizem o seguinte, eu não tenho o dom de pregar em rua. Quem disse a você que isso é dom? Tem pessoas que dizem, eu não tenho o dom de pregar dentro de ônibus. Quem disse a você que isso é dom? Tem pessoas que dizem, eu não tenho o dom de pregar em presídio. Eu disse para você, quem disse para você que isso aí é dom? Tem pessoas que dizem, eu não tenho condições de pregar, certo? Em público. Quem disse para você que isso é dom? Não. Você vê que Moisés era pesado de língua, foi chamado. Isaías era pesado de língua, foi chamado. Só que Deus espera de nós, ou você que é estudante em direito, ou você que já é advogado, ou você que já é palestrante, a gente temos que ler muito, gravar muito, estar focado nos textos, estar focado nas mensagens, para que a gente possa ser um pregador da arte. Porque quando você estuda, quando você analisa, quando você coloca tudo em ordem, você se torna um diferencial. E nada melhor do que a educação. Quando o homem procura a forma de estudar, a forma de crescer em conhecimento, lendo bons livros, assistindo bons programas, ouvindo boas mensagens, ele só tem a superar uma educação futura, tanto para ele como para as pessoas que estão perto, tanto para ele como as pessoas que estão lhe ouvindo. Eu agora estou falando para milhares de pessoas de uma forma natural, porque entendi que eu pude e posso aprender com os meus professores, com os meus líderes, com aqueles que realmente escrevem, com aqueles que realmente que faz. É tanto que a gente tem vários escritores que não têm a fórmula de se expressar como eu estou me expressando neste momento. A gente sabe disso. Existem doutores que não têm o conhecimento, certo? Da questão da eloquência, mas ele tem o conhecimento técnico. Porque a eloquência, ela é dada naturalmente. Isso vem de Deus para o homem. Tem pessoas que nunca fez uma faculdade, nunca foi numa faculdade e ensina de direito, ensina em outras categorias, só porque ele lê, ouve e assiste. Ele lê, ouve e assiste. Quero mandar um abraço aí para o obreiro Ronaldo Pereira. A paz do Senhor. Deus lhe abençoe, meu querido. Hoje nós estamos falando aqui sobre o sábio pregador. Então eu estou aqui baseado agora em dois homens, Moisés e Isaías. Nenhum desses dois, quando se apresentou a Deus, era todos dois pesado de língua. Todos dois. Está lá na Bíblia, pesado de língua. Foi tanto que Deus teve que tocar com a brasa viva no altar. E ambos se tornaram grandes líderes e respeitados pelo profeta. Erudição. O que é erudição? Não devemos confundir erudição com eloquência. Erudição é um fruto de grande conhecimento, certo? Veja bem, acumulando cultura variadas, o apóstolo Paulo discursava e facilitava diante de qualquer lugar, sobre qualquer assunto, porque ele tinha eruditos, ou seja, ele aprendia, ele ouvia dos grandes mestres, dos grandes conhecedores. O que as pessoas dificultam em querer fazer, aquilo que eu vou voltar agora atrás, que eu disse na instante, que tem gente que diz, eu não tenho dom para pregar em presídio. E quem disse para você que para pregar em presídio tem que ter dom? Você só tem que ter o chamado e procurar estudar a Bíblia Sagrada, pedir ao Espírito Santo orientação, ordenar o seu texto, a sua mensagem
e está com a vida no altar para você ministrar uma palavra de fé. É claro que você vai chegar no presídio, você não vai pregar como você prega na igreja. Aprenda isso. Você não vai chegar no ônibus aonde os passageiros estão querendo chegar para o trabalho, querendo descansar, ir para casa. Você vai pregar como você prega na igreja. Nós temos que ser sábio em alguns textos, em alguns sermões. Nós não precisamos falar 1 hora se nós podemos usar uma palavra, que essa uma palavra ela pode ser edificante do que 1 hora de relógio que você dê um sermão. A gente não pode usar palavras que venham ofender, denegrir ou muitas das vezes desmoralizar a pessoa por você entender que você hoje é salvo, liberto, você é uma pessoa que está purificado pelo sangue do Cordeiro e que você vai condenar todas as pessoas que você agora vai começar a pregar a palavra de Deus. Só lembrando isso para você, porque você não confunda erudição com eloquência. Porque a gente tem que ter conhecimento. Eloquência já é outra coisa, é a forma de você ter o seu conhecimento e expressar dentro das versões, dentro da palavra de Deus. É claro porque muito se destaca, porque está aprendendo isso que eu estou lhe ensinando agora. E nem todos que ensinam têm a mesma eloquência que você tem como um bom falador, como um bom orador, como um bom daquele que discursa bem. Eu conheço os advogados, juízes, que realmente são tímidos. Eles têm o conhecimento todo da lei, mas na hora de expressar aquela lei dentro de um argumento de oratória, eles não têm a qualidade de um advogado que tem a eloquência de explanar em direito, com conhecimento, aquilo que é necessário. Então nós precisamos ter essa base de conhecimento para que a gente possa entregar isso àqueles que precisam ouvir. Eu estou hoje falando para uma camada de advogados, juízes, pastores, líderes. Eu estou falando hoje para pregadores que estão iniciando. Estou falando para pregadores que aí estão. Então nós temos que ter base para tudo, para que a gente possa ter um discurso e a gente possa desenvolver esse discurso, certo? Então nós precisamos ter conhecimentos e o conhecimento é diferente. Retórica é o que chamamos de educação vocabular. O ornamento de falar refere-se ainda de aperfeiçoamento da arte de falar em público. Que nós precisamos realmente ter a retórica. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que eu conheço pessoas que têm a retórica, o fato de se comunicar dentro de uma oratória que é necessário. A exemplo, o orador precisa se atualizar, polindo, como dizia os teólogos. O Antônio Gilberto fala bem, conhecer bem o português, para que ele possa transmitir, ganhar pessoas para Cristo, salvar almas e dentro desses assuntos ele ter honra como pregador. A gente precisamos isso. E eu vou falar hoje sobre os 10 mandamentos que o pregador precisa ter. Eu fiz um texto aqui e estou aqui com a minha pesca aqui para falar para vocês. Eu sei que vocês que sempre me assistem, sempre curte aonde eu vou pregar, aonde eu analiso a palavra de Deus, aonde eu transmito o conhecimento bíblico, aonde eu transmito os estudos e trago as informações de notícias, para que vocês compreendam e entendam que é necessário a gente ter a educação em primeiro lugar. Porque todas as pessoas que estudam, todas as pessoas que têm formação, todas as pessoas que têm o dom do conhecimento, o dom da palavra, o dom de buscar, eles podem ser um avivalista, eles podem ser um professor, eles podem ser um determinador. Então vamos lá. Os 10 mandamentos para ser um sábio pregador. Primeiro, ouça grandes oradores e aprenda com eles, mas seja sempre você mesmo. Você sabia que existem pessoas que copiam muito o outro? Eu conheço, Às vezes nós chegamos nas igrejas e temos convidado pessoas para pregar, e às vezes nós conhecemos um Marcos Feliciano que não está na nossa igreja, mas existe um irmão que copia ele. Existe um irmão que vai pregar na nossa igreja, que a Bíblia Santana não está, mas o irmão copia ele, certo? Aprender com os oradores é muito importante. Agora você tem que ter o seu sermão próprio. Você seja você mesmo, mesmo você analisando todos esses. Nós temos aí o cantor Samuel Mariano, mas nós conhecemos hoje no estado da Bahia muitos jovens hoje que são Samuel Mariano. É bom copiá-lo
É bom aprender as coisas boas dele? É, mas você tem que ser você mesmo para que você tenha seu público, para que você tenha a forma de você utilizar a sua programação. Segundo, fale com segurança acerca de assunto e que você tenha proposta e demonstre autoridade no assunto e tenha domínio da matéria que você está anunciando. Você precisa ter isso. Você precisa ter estrutura, você precisa ter a matéria daquilo que você está explicando, você precisa ter base naquilo que você está falando, você precisa ter conhecimento daquilo que você está pregando, porque se você não tiver conhecimento, não tiver estrutura, não tiver base naquilo que você ensina, ninguém vai dar a audição a você e nem vai dar a possibilidade de estar lhe ouvindo. Vai logo dizer, esse daí não tem conhecimento no que está realmente falando. Terceiro, não se preocupe em falar muito. Fale pouco, mas procure falar bem e falar com segurança. Quando nós vamos pregar, quando nós vamos palestrar, quando nós vamos divulgar um comercial, primeiro você tem que ter conhecimento do que você vai falar, saber por que você está falando, você tem que ter atualizações do produto que você vai apresentar, você tem que conhecer. Geralmente quem prega a Bíblia tem que conhecer os parágrafos da Bíblia, as histórias da Bíblia, porque nem tudo foi para aqui, para nós. Nem tudo é para nós, nem tudo é para mim. Tem coisas na Bíblia que é para Israel, tem coisa na Bíblia que é para o povo que não está aqui com a gente no Brasil. Então você tem que ter assunto que realmente você traga dentro do bom falar, o conhecimento e segurança. Quarto, seja aquela pessoa que traga entusiasmo, deixando o seu auditório ficar empolgado com aquilo que você diz. Ponha sempre um pouco de motivação para que o texto possa ser anunciado. O bom pregador precisa sensibilizar, tocar os corações e convencer os ouvintes daquilo que ele está fazendo. Era o que acontecia com Martinho Lutero, que cresceu tanto, porque ele sabia introduzir todo o texto, todo o sermão. Já dizia que no sermão tem unção, tem que ter amadurecimento, um bom coração. Enquanto isso, nós precisamos trazer uma eloquência totalmente diferenciada. Eu vou finalizar aqui a nossa parte dizendo para vocês que amanhã nós voltaremos trazendo para você mais outro assunto do sábio pregador. Esse momento eu quero deixar aqui para vocês, porque acredito que Deus é fiel. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista finalizar a nossa programação, porque amanhã eu tenho mais texto para vocês em nome de Jesus, tá bom? Então vocês acompanhem a nossa página lá no Facebook, lá no Instagram e lá no nosso site, que é o www.tvnoticiadopovo.com.br. Valeu, um abraço e até mais.